Eu sempre digo, e é uma verdade, que é uma alegria que se renova ao nos encontrarmos aqui mais uma vez. E eu cumprimento você por estar aqui. Parabéns por estar aqui. Porque você poderia ter escolhido fazer qualquer outra coisa. E, no entanto, você escolheu estar aqui. Em um momento que alguns minutos serão destinados a uma reflexão em torno de uma página do Mestre, com os esclarecimentos adicionais da doutrina espírita, como o fazemos às segundas-feiras, que é o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nós vamos estudar o capítulo 4, que é intitulado Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nós dividimos em duas partes o estudo deste capítulo. Já estudamos a primeira parte no último estudo e hoje nós vamos ver a segunda parte, que trata dos laços de família e a reencarnação. E isso tem tudo a ver com o nascer de novo, que é a reencarnação. Tudo a ver com os laços de família, que ao contrário do que muitos imaginam e querem acreditar, a reencarnação fortalece os laços de família. E para dar início, eu vou me servir de uma frase dita pelo Chico, que diz assim: já vivemos muitas vezes. Estamos com as pessoas certas para ajustarmos os nossos corações, resolvermos os nossos problemas. Na reencarnação, ninguém erra de endereço. Ou seja, nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas e com os recursos de que necessitamos para realizar bem a tarefa que o Pai nos confiou. E ao realizar bem esta tarefa, no convívio com aquelas pessoas destinadas para essa vivência de aprendizado, para o progresso, nós vamos estreitando e fortalecendo os laços que nos unem ao longo da jornada. Já estudamos em outras ocasiões que, ao término da nossa passagem por aqui, eu era muito jovem ainda, ouvia os mais velhos dizerem que ninguém vai ficar para a semente, ou seja, todos nós partiremos em algum tempo, em algum momento. E a doutrina espírita nos esclarece que nós, após cumprirmos a nossa jornada aqui, nos despediremos daqueles que ficam, porém a vida continua. Como disse eu ainda há pouco, quando um amigo me ligou pedindo orações, porque despedira-se de um ente querido, da sua mãe. E eu lhe disse, é compreensível a dor da saudade, toda despedida dói, mas a doutrina nos consola porque nos ensina, nos instrui, nos esclarece, nos dá evidências de que a vida continua. Portanto, neste momento de despedida, nós estamos viajando para a outra moradia na pátria espiritual. Então, disse a ele, foi apenas uma mudança de residência. E isso é consolador, meus irmãos. E ao voltarmos para lá, para onde nós vamos? No devido tempo, ao despertar. Lá, quando lá chegamos, nós formamos grupos ou famílias de afins, por afeição, por simpatia, por semelhança de inclinações, e pelas relações estabelecidas ao longo
dos séculos e dos milênios neste processo reencarnatório com as afeições que vamos conquistando. Esta separação, ela é apenas momentânea. É um curto intervalo de tempo. Como gostamos de dizer, um lapso pequenino. É uma separação momentânea, sim. Lá no mundo espiritual, as almas, como gostamos de dizer, se procuram e se reencontram, até porque o processo de ir e vir, que a doutrina espírita nos esclarece, ao descortinar o mundo dos espíritos, nada mais é do que encontros e reencontros ao longo da nossa jornada. Então, quando nós nos reencontramos do lado de lá, nós nos sentimos felizes quando nos é permitido encontrar pessoas queridas. Como amigos que se festejam, que ficam felizes ao retorno de uma viagem. É o que a doutrina espírita nos esclarece. E nós que atuamos no trabalho mediúnico testemunhamos nos depoimentos dos nossos irmãos desencarnados que vêm dialogar conosco nas reuniões do intercâmbio mediúnico, popularmente chamada de reunião mediúnica. Então, o progresso acontece dos dois lados. Quando cá estamos, cumprida a jornada, voltamos para acolá, nos reencontramos e assim o progresso vai acontecendo, especialmente na medida em que aproveitamos bem a oportunidade. Enquanto estamos por aqui, como Jesus ensinou, reconciliai-vos. Em outras palavras, aproveitai bem as minhas instruções, enquanto estais a caminho. Ou seja, nós não viemos para cá só a passeio. Há algumas tarefas, algumas arestas a serem aparadas, que muitas vezes nos incomodam, mas são necessárias para o nosso progresso. Então, frequentemente, nesse ir e vir, ao deixarmos a Terra, são muitos os espíritos que, ao chegarem lá no mundo espiritual, eles seguem os seus entes queridos pelas encarnações afora. Porque nem sempre voltamos juntos. Ficam uns aqui, outros voltam para lá, para a pátria espiritual. Quando esses que ficaram estiverem voltando para lá, aqueles que foram estarão retornando para cá. Nem por isso vai haver ruptura. Não, há um acompanhamento. Por quê? Porque nós vamos acompanhar aqueles que são afins, que nós nos interessamos, dos quais sentimos saudade, que nos fazem bem, ou, por outra, nos interessamos por aqueles que eventualmente possam ter ficado para trás e nós nos interessamos em trabalhar lá no mundo espiritual para auxiliá-los também. Então, isso tem uma finalidade, que é um trabalho conjunto, uma sequência de atividades, seja aqui, seja do outro lado, para estabelecer o progresso de todos os envolvidos, necessariamente. Qual a finalidade disso? Vamos ver primeiro qual é o objetivo. Aonde é que nós queremos chegar com tudo? Deus criou esse mecanismo para que nós cheguemos. Então, Allan Kardec pergunta, lá em O Livro dos Espíritos, é a questão 132, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Resposta dos instrutores espirituais, o Espírito de verdade. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Veja, vai demorar. Nós ainda vamos voltar muitas vezes, mas esse é o grande objetivo. Para uns é uma expiação, para outros não. Para outros é uma missão. Aqueles que já entenderam a mensagem de Jesus, com os esclarecimentos adicionais da doutrina espírita, não se revoltam. Diante das dificuldades, procuram resignar-se, encarar, porque sabem que aquilo tem uma razão de ser. Muitos encaram como uma missão. Então, tem ainda por fim a encarnação, colocar o espírito
em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Ou seja, nós temos uma tarefa de ajudar no progresso continuado do planeta. De que forma? Na medida que eu me melhoro, na medida que eu contribuo para melhorar os meus arredores. De modo que é o tal do legado, né? Qual o seu legado? Quanto eu estou trabalhando para contribuir com este processo de maneira, uma visão mais ampla da obra da criação? Allan Kardec diz assim: a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar de Deus. Ou seja, não tem nada de obstáculo. O desafio é justamente para nós regaçarmos a manga, fortalecer a musculatura do corpo e da alma, fortalecendo a fé, a certeza de que existe amanhã, de que a vida continua. Desse modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia na natureza, tudo é solidário na natureza. Não há nada em vão. Então, qual a minha contribuição reencarnatória? Qual é a minha contribuição? Qual é a finalidade da minha reencarnação? Primeira expiação, que são, eu trago um débito de vidas, de faltas de outras vidas. Então, aquelas aflições, ou aqueles desafios, ou aqueles problemas que eu estou passando hoje, mas que eu não me lembro de ter dado causa nesta existência, tem causa lá atrás, já estudamos isso. São as, chamamos de expiação, estamos expiando, quitando, ressarcindo, pagando os restos a pagar de outras vidas. E o melhoramento progressivo, ou seja, de novo, fazendo assim, cada um fazendo o seu empenho, a sua dedicação, o seu esforço, está contribuindo para a melhoria do planeta. E aí diz Kardec, se não fosse assim, onde estaria a justiça de Deus? O sujeito vem, pisa na bola, faz uma prece e diz, Senhor, perdoa minhas faltas, fica por isso mesmo? Não, não é assim. Não é assim. Então, neste mecanismo de ir e vir, uns encarnados, outros desencarnados, e os laços continuam, meus irmãos, unidos pelos pensamentos. Aqueles que estão desencarnados, despojados da matéria, que já voltaram para a pátria espiritual, matricularam-se nos estudos nas colônias espirituais, começaram a trabalhar, começaram a adquirir créditos, e André Luiz fala muito bem disso em uma de suas obras. Livres da matéria, eles velam, interessam-se pelos seus entes queridos retardatários. Então trabalham incansavelmente para adquirir crédito, para ajudar a socorrer seus amores que ficaram para trás. E assim a afeição vai se fortalecendo. Eu me recordo que nós atendemos há alguns anos atrás, não faz muito tempo, um irmão desencarnado que foi conduzido à reunião mediúnica em um estado deplorável de angústia, de aflição, de sofrimento. Dizia-se ele que estava vivendo um verdadeiro inferno. Não tinha noção do tempo. E ali chegou blasfemando contra Deus. O que estava ele fazendo ali, se não havia ninguém por ele? Que agora ele estava sendo castigado. E então nós convidamos para orar. Num primeiro momento ele se recusara. Aos poucos foi se acalmando e nós começamos a conversar, falar de Deus, da justiça de Deus, que tudo tem uma razão de ser, mesmo quando a gente não compreende, e ele acalma-se. Num dado momento, a equipe espiritual encarregada daquela assistência, de aproveitar aquele momento, a equipe encarnada reunida em oração, oferecendo fluido animalizado. Eis que entra em cena a equipe espiritual projetando uma memória
da qual ele não se lembrava. Ele lembrava-se apenas irado daqueles feitos daqueles a quem ele perseguia. E num dado momento ele vê ele em outra existência, fazendo algo até, segundo ele, até pior do que o que ele estava cobrando daqueles que estavam encarnados no hoje. E quando ele vê aquilo, ele se choca. E aí, então, ele pede perdão. Porque descobrira que a vida continua e que numa vida anterior ele fizera algo pior. E eis que neste momento ele visualiza, porque ele mudou o seu padrão vibratório. E ele visualiza uma entidade querida estendendo-lhe os braços para acolhê-lo. E ele chora. E naquele momento ele é acolhido, embalado e conduzido para uma das colônias da pátria espiritual. Porque eu lhes estou contando isso, porque nós testemunhamos o que veio a seguir. Foi um momento de pura emoção e de gratidão a Deus por nos permitir protagonizar aquela bela lição. Logo na sequência, o próximo espírito que se comunicou era um espírito que se identificou como sendo a mãe dele. Palavras belíssimas de gratidão a Deus por estar ali naquele momento, agradecendo o trabalho que fora realizado no mundo encarnado durante uma reunião mediúnica com a assistência absoluta da equipe espiritual. E ela disse-nos assim: foram muitos anos de trabalho lá no mundo espiritual, trabalhando, orando e pedindo a Deus todos os dias para que este filho, até ontem transviado, chegasse o dia do seu despertar. Então nós temos, é para ilustrar esta frase que eu disse, livres lá no mundo espiritual, quando existem os laços espirituais, os espíritos interessados nos seus amores continuam a velar por eles. E aquele espírito, aquela comunicação nos deu esse testemunho. Então ela estava agradecida a Deus, aos trabalhos no plano físico, naquela reunião mediúnica, porque naquele dia o filho querido despertou a consciência para a nova realidade da vida. E assim a afeição vai se fortalecendo, de alma para alma. É a verdadeira afeição, de alma para alma, a que sobrevive à destruição da matéria. Os outros interesses, as pessoas que se unem por outros interesses, por outras razões, essas razões se dissolvem quando o corpo perece. Especialmente aquelas motivadas por interesses dissolve quando se dissolve a relação material. Simpatias e antipatias que existem, então, em alguns grupos familiares, elas existem? Existem. As simpatias são indício de simpatia anterior, que os aproximou em uma outra vivência, em uma outra experiência, em uma outra vida. E as antipatias? Caráter, gostos, inclinações, nada a ver com a família. Quantas vezes já ouvimos na linguagem popular de que é a mosca ou é a pedra fora do tabuleiro? E não é isso, isso tem uma razão de ser. Por que que isso acontece? Por que Deus permite isso? Duplo objetivo: para servir de prova para uns e de meio de progresso para outros. Porque aqueles espíritos que decidiram acolher aquela criatura rebelde vão progredir na medida em que trabalham para que aquela criatura difícil progrida. Aquela criatura, por sua vez, sendo acolhida, cuidada, bem tratada, aos pouquinhos vai se tornando mais maleável. E assim vai se estabelecendo vai estreitando essas relações. É por isso que Deus sabe esperar, diz o Espírito de Verdade, não tem pressa. É preciso o concurso das encarnações sucessivas para que esse burilamento vá se realizando. Por isso que se estabelecem as diferenças entre as pessoas. Por isso que cada um de nós está num degrau evolutivo. Porque aproveitamos de forma diferente as oportunidades que Deus nos deu.
Certamente, eu já ouvi, provavelmente muitos de nós aqui, já ouvimos alguém dizer assim, eu desisto. É compreensível, respeitamos estas posições, porém, vamos lembrar, Deus não desiste dos seus filhos. Deus não desiste. Então, os maus, eles melhoram pouco a pouco com o contato com os bons. Os bons melhoram pouco a pouco, ajudando essas criaturas mais endurecidas, porque vão construindo créditos na medida em que se dedicam para ajudá-los a melhorar. Então, a reencarnação aumenta... É uma pergunta que eu quero fazer. A reencarnação aumenta a parentela espiritual indefinidamente? Vocês acham? Um homem viveu na Terra, teve 10 encarnações. Ele vai ter lá no mundo espiritual 10, quanto mais pais, mães, filhos, mulheres. Não. Não é assim que funciona. Por que não? Porque a gente não pode garantir que aquelas 10 uniões foram pelos laços verdadeiros do Espírito. As que vão se perpetuar, como aquela mãe que vem socorrer o filho, mesmo ela estando lá desencarnada, a criatura, o ente querido encarnado do lado de cá, é quando nós queremos, nós temos essa afinidade, esta afeição. A criatura é rebelde, mas me é cara ao coração, ao espírito, e eu quero auxiliá-la. Esses laços não se perdem. Então, dessas 10 uniões, não se segue que tenham outras tantas lá na parte espiritual. Agora, se as 10 forem laços verdadeiros do espírito, nós vamos nos reencontrar, repito, porque a vida, este mecanismo que Deus criou, é o mecanismo dos encontros e reencontros. Pensa comigo uma coisa. Vamos lá, vamos pensar juntos. Que a doutrina espírita é belíssima por isso. Ela nos convida a abrir, ampliar o entendimento, o horizonte. E refletir. E tirar a própria conclusão. Não é eu aceitar porque alguém falou. Não. Imagine se não houvesse reencarnação. Com relação ao passado, então. De um espírito, meu espírito, ou seu espírito, qualquer espírito. Não tem reencarnação. Porque tem algumas doutrinas que pregam que isso não existe. Quanto ao passado, para começar, anula a pré-existência da alma, ou seja, a alma foi criada na hora da formação do corpo. Foram criadas juntas. Então são estranhos. É uma criatura estranha que chegou ali junto de duas pessoas estranhas. Não existem laços espirituais. Nunca tiveram vivido juntos. Nunca viveram juntos. Então essa mesma criatura criada, esse espírito criado junto com seu corpo. Quanto ao futuro agora, o destino já está traçado por uma única existência. Onde estaria a justiça de Deus se fosse assim? Porque se o cara foi bom, vai para o paraíso. E se ele foi mal, onde ele vai? Pode falar. O inferno, não é assim que nós ouvimos? Esta é a leitura dessa doutrina da não reencarnação. É a ruptura absoluta dos laços de família. Não tem essa continuidade de eu me interessar por você, de eu te ajudar a progredir, você entender isso e, de repente, você começar a se interessar por isso. Não tem. Porque rompe. São estranhos entre si. Sem esperança para pais, mães, filhos, maridos, mulheres, irmãos. Irmãs, amigos, perdem a esperança de um dia se verem, se reencontrarem, se reverem. Muito bem. Tudo bem até aí? Agora vamos ver com a reencarnação. Com a doutrina da reencarnação, qual é a consequência natural? O progresso. Porque se eu escorreguei, se eu negligenciei, se eu, pelo meu livre-arbítrio, tomei decisões equivocadas, ainda que conscientemente, Deus não castiga. Deus me dá a oportunidade da reparação. Todos aqueles que se amaram se reencontrarão.
Tanto aqui, nós reencarnamos no seio daqueles com quem nós já vivemos e convivemos, ou nós nos reencontraremos no plano espiritual. Já testemunhamos isso N vezes nas reuniões mediúnicas. E aqueles que falham ao longo do caminho, eles apenas retardam o adiantamento e a felicidade. Terão outra oportunidade, serão auxiliados por seus amores, como eu acabei de ilustrar. Com a reencarnação, a solidariedade perpétua entre os encarnados e os desencarnados. Olha só. Diz Lucas, Evangelho de Lucas, uma anotação sensacional, 11, 11, 13. Diz assim: E qual é o pai entre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, se o filho lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Ou também, se esse filho lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas para os vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Ou seja, Deus nunca vai dar algo que seja maléfico a nós. É que nós temos dificuldade para compreender de que eu posso pedir o que eu quiser. Deus vai me dar aquilo que é bom para o meu progresso, para a minha evolução, neste momento da minha encarnação. Então, vamos analisar 4 opções. Tem uma doutrina que diz assim, é a doutrina materialista, não existe espírito. Esse negócio de reencarnação. Tem uma outra que é panteísta. Quando morre, você volta para o todo universal, para a massa. Não existe individualidade. E tem uma outra, que é o fogo do inferno, que é a doutrina da igreja. Fixação definitiva da prova. E tem uma quarta. Qual é a quarta mesmo? São só 4. Qual é? Doutrina espírita. A doutrina da reencarnação. Muito bem. A primeira, ou nada. A segunda, a doutrina panteísta, da absorção do todo. Por essas duas, os laços de família se rompem depois da morte e não há esperança do reencontro. A doutrina da igreja, que fala do céu e do inferno, fixação definitiva da sorte de cada um, há chance de se rever. Qual é a chance? Qual é a doutrina do céu e do inferno? Então, qual é a chance da gente se rever? Depende para onde nós vamos. Porque a gente só vai, por essa doutrina, a gente só se reencontraria no céu ou no inferno. Porque os bons vão para o céu e os maus vão para o inferno. E a doutrina espírita? Que seria? Que prega a pluralidade das existências. Progressão natural da nossa evolução, da nossa caminhada. Certeza da continuidade das relações entre os seres que foram unidos aqui, que se amaram, que vão se reencontrar ali, acolá, que vão voltar. Verdadeira família. Nós vamos estreitando os laços com aqueles onde existem os laços espirituais, porque esses não se destroem. Agora, tem limites à encarnação aqui na face da Terra? Sim ou não? Não tem. A criatura vai se purificando aqui, a cada encarnação, na medida em que ela aproveita bem a oportunidade, o espírito encarnado se aperfeiçoa. Nos mundos mais elevados, esse corpo ele é menos compacto, menos pesado, menos grosseiro. O espírito não sofre tanto com o apego que nós temos aqui no nosso mundo material.
Então, de grau em grau, ele vai se desmaterializando, na medida em que vai reencarnando, reencarnando, e vai aproveitando bem. Na medida em que ele merece ir para mundos mais evoluídos, o seu perispírito, que é o corpo espiritual, ele vai se tornando cada vez mais vamos chamar, sutil, mais etéreo, menos denso, menos pesado, até se confundir com um espírito quase translúcido. Isso está lá no Livro dos Espíritos. Nós já estudamos isso, mas só para citar, se alguém quiser buscar mais instruções. E aí eu falei de perispírito. O que é isso? O que é perispírito? Corpo espiritual, corpo astral, duplo etérico. É o elo que conecta espírito e corpo. Ele sofre transformações sucessivas, até se eternizar na medida em que vai progredindo, evoluindo, na medida em que vai recebendo permissão para habitar em outras vidas, em mundos menos materiais. Vai se tornando tão purificado, burilado, a ponto de ficar uma centelha. Nós vamos encontrar numa epístola de Paulo, Paulo fala de corpo astral, lá no Evangelho, anotado pelo apóstolo, aos Coríntios 15:44. Diz assim: semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Paulo apóstolo. Então, sabendo de tudo isso, qual é a grande sacada da vida? Aproveitar bem esses recursos que Deus nos deu, para que saiamos todos vencedores daqui. E só assim nós vamos conquistando o direito de habitar mundos melhores. Então, se eu considerar a encarnação sob o ponto de vista material, como ocorre na Terra, pode-se dizer que ela é limitada aos mundos inferiores. Nos mundos superiores, o processo é totalmente diferente dessa configuração que a gente conhece. Nesses intervalos entre uma encarnação e outra, lá no mundo espiritual, o espírito é mais ou menos feliz, livre e esclarecido, de acordo com a natureza do mundo ao qual está ligado. Não tem tanto apego à matéria como a gente tem aqui hoje. É curioso esse negócio do apego, porque nós estamos aqui. E aí tem a dificuldade, tem o sofrimento, tem o desafio, tem a opção de coisas, e aí chegou a hora da partida. A gente não quer ir. Nós nos afeiçoamos a coisas, nós nos afeiçoamos a pessoas, mas não tem jeito, é da lei. Se eu não aproveitei bem a minha caminhada até aquele momento, agora não dá mais tempo, porque chega a hora da partida. E aí nós vamos, mesmo contrariados, para o outro lado da vida. E aí somos acolhidos, despertados, medicados, instruídos. E aí começa a ficar gostoso. Vamos reencontrando alguns amores, algumas afinidades, laços espirituais. E aí a gente não vê o tempo passar, de repente, hora de vir para novas lições no planeta Terra. Aí a gente não quer vir, porque nós estreitamos essa convivência com aquelas criaturas queridas. Olha que interessante. Nos mundos mais evoluídos, esse sofrimento não é tão intenso assim, como nos relata o Espírito de verdade. Então, qual é mesmo a necessidade da encarnação? Somente. Aí o Kardec pergunta o seguinte: somente espírito culpado é obrigado a reencarnar? E o benfeitor disse: não. É uma necessidade de todos. A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária. Sabe para quê? Para cumprir os desígnios de Deus. Mas espera lá, como assim? Como assim? Através de uma ação material. Ah, é? É. São as provas pelas quais passamos aqui na matéria, no mundo material. E que ação é essa? Ah, lá no Livro dos Espíritos, questões 661 e nas questões 643, está lá com todas as letras. Allan Kardec pergunta: nós poderemos, de uma forma útil, pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? Ah, eu já pisei muito da bola, mas agora eu decidi pedir perdão a Deus. Vocês acham? Não basta. Você pode e deve pedir. Porque você está demonstrando
um despertar da consciência, um novo padrão mental. Mas não basta. Disse o amigo espiritual: Deus sabe discernir o bem e o mal, do mal. A prece não invalida as faltas. Aquele que pede a Deus perdão de suas faltas só obtém esse perdão mudando a sua conduta, mudando o seu proceder. As boas ações são a melhor prece que se pode fazer. Por isso que os atos valem mais que as palavras. Por isso que os atos valem mais que as palavras. Mas aí Kardec pergunta, peraí, será que existe alguém que pela sua posição, pela sua condição, não tenha nenhuma possibilidade de fazer o bem? E aí o amigo espiritual disse assim, não há quem não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra ocasião de fazê-lo. Basta que esteja em relações com outros homens para que ele possa fazer o bem. É muito bom refletir sobre isso. O cara só não vai fazer o bem se ele não quiser, movido pelo egoísmo dele. Aí vem as desculpas, como se fosse verdade aquelas desculpas. Então, por que é importante mudar de comportamento e fazer o bem? Para receber o auxílio espiritual, a bênção divina. Por que isso é importante? Porque ajuda o desenvolvimento da inteligência, amplia a percepção da vida e do mundo. Deus dá a todos. Princípio de justiça. Deus dá o de que necessitamos a todas as criaturas. O mesmo ponto de partida, criou os espíritos simples e ignorantes. Dá a mesma aptidão, os requisitos necessários, a inteligência que que nós necessitamos para caminhar enquanto estamos por aqui. Dá as mesmas obrigações. Quais são mesmo? Domar as más inclinações. E dá a mesma liberdade de agir, o livre-arbítrio. Por isso que existem essas diferenças de estágio evolutivo. Uns não querem nem saber, outros mais ou menos, e outros se dedicam, se empenham para cumprir essa obrigação. Daí os diferentes níveis evolutivos. Uns que aproveitam, progridem mais rápido. Os que não aproveitam ficam para trás. Muito bem. E aí, qual é a conclusão? Que Deus não castiga ninguém. Também não perdoa. Deus cobra responsabilidade. Deus dá a cada um segundo as suas obras. O que isso quer dizer mesmo? O que isso significa? Que a história, o exemplo que eu gosto de dar aqui nessa passagem é o aluno preguiçoso. Ele vai o ano inteiro para a escola. Não aproveita nada, dorme, brinca. Chegou no final do ano e foi reprovado. O que vai acontecer com ele? Aqueles que aproveitaram foram promovidos, ele ficou para trás. Vai ter que passar toda aquela matéria de novo. Sente como um castigo. Agora a pergunta é, isso é um castigo? Não, foi negligência dele. Foi negligência do próprio. Tem que começar tudo de novo. Então o processo evolutivo na Terra é assim. Aqueles que aproveitarem bem a oportunidade virão para cá menos vezes. Aqueles que negligenciaram, não quiserem saber de fazer o bem, achar que tudo isso aí não é assim. Vai despertar do outro lado da vida e vai ter que voltar mais vezes para cá. Ter que reencarnar mais vezes para cá, ele sente como um castigo. Mas não foi castigo de Deus, né? Foi a própria escolha. Não quis aproveitar bem a cada oportunidade que teve, tem que voltar mais vezes no mundo de provas e expiações. Muito bem. Então, o que eu tenho que fazer? Ver de Jesus. O que é que Jesus recomendou? Jesus recomendou amar. Deus justo e bom não faz nada de inútil. Jesus veio como uma bússola para a humanidade, mas a miopia ainda é muito grande. Então, meus irmãos, nós estamos aqui para fazer uma caminhada de proveito, mas eu tenho livre-arbítrio. Reparar os nossos erros. E o que fazer para reparar os nossos erros, irmãos? Exercitar o querer bem ao outro.
o perdão, a tolerância, a paciência, a aceitação, a compreensão, a fraternidade, o desprendimento, o altruísmo, o companheirismo. Tudo isso. Exercício da lei de amor. Então, estreitar os laços de família, estabelecer relações espirituais para exercitar os princípios da solidariedade, conforme ensinou Jesus, importe-se com o outro. Para exercitar os princípios da fraternidade, somos irmãos. Por que nos vemos como inimigos? Somos irmãos em Cristo. Viemos para exercitar os princípios da igualdade. A morte nivela todo mundo. Ninguém vai ficar. É melhor do que ninguém. Todos seremos nivelados. Algumas pessoas não entenderam isso ainda. Então, amai-vos e vivei em paz. Quis Deus que, por essa forma, os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Por fim, qual a lição de Jesus mesmo? Importe-se com o outro. Respeite o outro, aceitando-o como ele é. E quando fizer uma boa ação, nada peça em troca. Jesus nos abençoe a todos.